Boa noite, queridos cooperados. Assim como o universo foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação de um pensamento a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e humildes. Lembre-se de que, uma vez proferida, uma palavra nada mais abençoa. Mas vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos levar o nosso pensamento a Jesus e pedir mais uma vez a proteção por intermédio desses nossos companheiros da espiritualidade, que sempre nos auxiliam, nos orientam, para que essa reunião possa ser proveitosa tanto a nós encarnados quanto aos que, por certo, estarão aqui conosco desencarnados. E assim, nós vamos dar por aberta a nossa reunião, que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós vamos já passar direto a palavra ao Jean, Obrigado. que fez o estudo do capítulo 24, e ele trouxe a preparação para nós. Fica à vontade, Obrigado. Jean. Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. A gente fica meio tonto, né? São tantas casas, essa semana acho que foram 5 visitas, eu acho que eu me confundi. Eu estava enrolando em casa para falar, aí, vou enrolar um pouco aqui, porque eu cheguei lá na porta, ainda bem que eu estava desligando o celular, eu falei, ainda bem que você me ligou. Porque senão eu falei, vou chegar mais cedo, uns 15 minutos, que é o que eu faço sempre, me desculpe mais uma vez. Como o senhor Valentim disse, o assunto da noite é o capítulo 24, que para mim, eu confesso, foi um aprendizado, porque eu tive uma visão diferente desse capítulo, né? Um outro olhar para esse capítulo que eu não tinha tido até o momento, né? A gente tem falado sempre disso, que a doutrina espírita tem como basilar o livro dos Espíritos. E, consequentemente, uma das obras é o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo alguns estudiosos, é a complementação da terceira parte desse livro, ou o terceiro livro contido no livro dos Espíritos. E Kardec utiliza de uma didática também nesse Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, que ele pega os versículos da Bíblia, da primeira parte e segunda parte, né? Primeira ou segunda revelação, da forma que a gente queira colocar, e ele faz uma explicação inicialmente, depois ele põe uma lição dos Espíritos no final, praticamente quase todos os capítulos. Só que esse capítulo 24, ele não faz isso. É muito interessante, é o único capítulo que ele não faz isso. E aí, quando a gente foi ler, né, estudar um pouquinho, a gente percebeu que esse capítulo, pelo menos o que eu percebi hoje nisso, né, nessa semana, estudando, é que ele tem um objetivo muito importante, segundo as orientações de Kardec, que é a divulgação da doutrina espírita. Eu nunca tinha tido essa percepção, que ele tem essa função de nos orientar a divulgar a doutrina espírita. E é como se ele fizesse um roteiro, utilizando os ensinamentos do Cristo, de como fazer essa divulgação da doutrina espírita. E como o capítulo começa, né, ele tem o nome do capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, a candeia, podemos dizer que é a nossa lamparina, né? Algumas pessoas já sabem o que é isso. A gente põe lá o óleo, o azeite, querosene, e a gente utilizava para quem não tinha, até hoje se for necessário, né? Se você não tem uma vela em casa, se tem um negócio desse, acabou as lâmpadas, é uma segurança para nós. Então, só para a gente lembrar. Só que naquela época era feito com barro e se colocava o azeite. Se a gente for fazer um paralelo com isso, né? Nós vamos lembrar que nós, muitas vezes, somos essa candeia. Então, o Cristo, ele veio espiritualizar os ensinamentos dos profetas e de Moisés. Naquele povo rudimentar ainda, onde o conhecimento do ser espiritual tinha pouco se despertado, muito pouco. E muitos de nós estávamos lá. Né? Então, o conhecimento espiritual ainda não era tão grande.
por sinal quase nenhum, né, naquela região onde o monoteísmo imperava. Tinha começado com Moisés. E aí Jesus vem e espiritualiza esse ensinamento, mostrando pelas suas parábolas que nós somos seres espirituais. E o que o mais importante é nos preocuparmos com o ser e não ter. E esses ensinamentos foram feitos inicialmente por parábolas. E o que são as parábolas? São histórias que já naquela época, não só Jesus, mas o povo judeu, tinha várias parábolas, e Jesus vem por meio de parábolas, primeiro para chamar, né? Porque toda vez que um orador vai contar uma historinha, seja para qualquer idade, chama muita atenção da gente, a gente fica atento àquilo. Então Jesus, na sua sapiência, né, utilizou desse recurso. Alguns já conseguiram compreender algumas coisas e outros, com o decorrer dos séculos, aí foram assimilando esses conhecimentos e tendo uma percepção maior, coisa que nós temos feito por meio da doutrina espírita. Então, essa iluminação que Jesus vem nos trazer por meio dos seus ensinamentos, de um ponto de vista diferente, foi paulatino, foi de acordo com a qualidade ou a evolução daqueles espíritos. Imagina se Jesus chegasse e apresentasse todo o conhecimento que ele tinha na época. Até para nós hoje seria muito difícil o conhecimento do Cristo, o pleno conhecimento dele. Então, de acordo com aquelas criaturas, com a necessidade daquela criatura, ele foi apresentando os ensinamentos. Um deles é que Deus já deixou de ser aquele ser vingativo, punitivo, e tornou-se Pai. E o outro, um ponto de vista mais espiritualizado, lembrando sempre que o próximo é importante para nós, que devemos cuidar. E aí ele vem falar, depois das bem-aventuranças, que são os seus ensinamentos maiores, dessa questão de como nós nos portarmos depois disso. E aí Kardec elenca pelo menos assim que eu consegui ver, esses ensinamentos do Cristo. Então a passagem dele, né, o primeiro capítulo é assim, Candeia sobre o alqueire. Por que Jesus falava por parábola? Então a gente já falou, né, da necessidade do momento, às vezes até hoje, né? Quando a gente passa com evangelização com as crianças, às vezes você tem que pegar a parábola, explicar, né? Em duas parábolas Jesus explicou, que é a da semente e é a não dos talentos, é a me deu um branco agora, do trigo. Então ele explica, as outras não, as outras foram interpretadas no decorrer dos tempos, pelos apóstolos, aí, pelos outros senhores da igreja, e agora nós com o espiritismo, né, e das igrejas de denominação. Depois ele vai assim, não vades ter com gentios, que aí ele já orienta como é que deve ser primeiro a propagação do evangelho. Não vá aos gentios. Quem eram os gentios da época? As pessoas que ainda não tinham como verdade um Deus, eram voltados mais para as questões materialistas, né? O intelectualismo era imenso, não é diferente hoje. Né? Nós encontramos isso no nosso meio, né, da sociedade. Então, qual que era a preocupação dele? Que primeiro fosse para os judeus desgarrados de Israel. Então, qual que é a orientação? A primeira coisa que você vai fazer, vai falar com aquelas pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento. Para nós é a mesma coisa, e nós espíritas. Quando você já vai falar com uma pessoa que ela já acredita em Deus, ela já sabe que nós somos um ser espiritual, ela já percebe que depois da morte, ela consegue raciocinar, peraí, essa existência não deve ser por acaso, então para que ser bom? Então é mais fácil você falar de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, facilita. A mesma coisa era na época dos judeus, que muitos se afastaram, que é a coisa que às vezes acontece no movimento espírita, na casa espírita, pela, às vezes, dureza de coração de algumas pessoas que têm conhecimento. Às vezes a gente tem muito conhecimento, nós estamos com a casa cheia de livros aí, a gente estuda demais, a gente às vezes faz palestra, bate papo, mas quando a gente vai orientar o outro, principalmente dentro do lar, a gente tem uma dificuldade muito grande de agir com doçura, afabilidade, tolerância com aquele que está no lar. E às vezes a gente não consegue trazer o jovem, os mais velhos se afastam porque acham que já fez a obrigação dele, de 50 anos de casa espírita, acha que deve afastar das atividades, né? A criança não quer ir na evangelização, porque às vezes a gente é duro, e a gente afasta essas criaturas
por desilusão, por falta de não perceber essa consolação que o Cristo nos traz e, consequentemente, o Espiritismo. Então, olha como é que Kardec vai nos orientando, né? Para a gente primeiro procurar aqueles que têm facilidade. E isso é uma verdade. Quando a gente vai conversar, a gente já passou por algumas experiências, vai conversar com pessoas que são mesmo de outras denominações religiosas, mesmo elas não dando braço a torcer, elas falam, não, realmente o que você está falando tem um pouco de sentido. Certa feita nós fomos conversar sobre um trabalho da USE, a USE é a União das Sociedades Espíritas, sobre uma cerimonialista para organizar um evento da USE. E ela organiza essa parte de quem vai receber e tal. E ela é evangélica, sim, pura evangélica. E na conversa eu falei, olha, é um evento espírita, para você não é problema. Eu falei, não, eu sou profissional e tal. E nessa oportunidade ela aproveitou tirar todas as dúvidas que ela queria. Né? Que o filho dela vê isso, é um campo fácil. Né? Se eu for amoroso, gentil, delicado, se eu entender o momento da criatura, que é o que o Cristo fazia. Então, às vezes, quando a gente vai divulgar a doutrina espírita, primeiro é por meio dos atos, pela minha conduta diária, e depois por meio da fala. Né? Às vezes eu preciso orientar sobre os princípios, mas a minha conduta muitas vezes vai falar do princípio. Porque quando eu acredito na vida após a morte, quando eu acredito que eu sou um ser espiritual, eu sou mais pacífico, eu sou mais indulgente, mais tolerante, mais resignado, porque eu sei que tudo que eu passo hoje é realmente uma passagem. Então, nós demonstramos muito mais por meio desse sistema. Então, por isso que ele fala, não vá aos gentios, porque depois, aí vocês podem ir. Porque ele fala, não vai, de início você vai para quem já tem um pouquinho de conhecimento. Depois você vai para os outros, porque às vezes aquele que tem conhecimento não quer, então você vai buscar quem não tem nada. Aí você vai começar a oferecer com outro viés. E aí ele continua mais o capítulo, né? Pelo menos essa percepção que a gente teve, viu, gente? De utilizar isso na divulgação da doutrina, que é uma das nossas obrigações, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus era muito questionado, até não diretamente, porque eles tinham um pouco de receio, aos seus apóstolos, da questão de que Jesus andava entre pessoas de má fama da época, né? Aquelas pessoas que, perante a sociedade judaica, não era bem vista. Como hoje também nós temos muitas pessoas que perante a sociedade, se eu for visto com aquela criatura, eu serei julgado. E aí Jesus nos orienta que ele veio para os doentes, para os necessitados e às vezes para aqueles abandonados. Né? Nós temos um episódio do Chico, que todo mundo tem um carinho muito grande, quando ele foi convidado a ser levado a uma casa de prostituição, e no mesmo momento que ele chega, as meninas fecham a porta e falam, hoje nós não teremos atividade. E lá eles fazem praticamente uma reunião espírita dentro do... Então, assim, nós às vezes estamos muito preocupados com o que o outro vai pensar e deixamos de realizar nosso trabalho. Às vezes nós deixamos de auxiliar um parente, um vizinho, porque a gente está preocupado com o que o outro vai pensar. Será que eu faço isso? Principalmente dentro de casa. Nós vamos encontrar familiares que ainda não decidiram nada em relação à vida. E eles precisam do nosso apoio, seja um filho, seja um marido, seja uma esposa, seja um avô, um pai, uma pessoa que está quase no desencarne ou ao reencarnar. Então, a gente perde as oportunidades de servir. E as doenças, às vezes, são várias, e principalmente doenças morais. As maiores doenças que o Cristo veio falar foram essas doenças morais. A doutrina espírita ela tem como um dos objetivos a nossa transformação moral. E nós temos como um dos objetivos ajudar na cocriação do universo. Nós não estamos aqui a passeio, nós temos um objetivo de promover a nossa autoevolução e auxiliar o outro. E às vezes a gente encontra aquele adoentado mesmo. E às vezes a doença do outro é o abandono. Às vezes nós somos indiferentes. Às vezes nós elitizamos o nosso trabalho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Será que as pessoas que são atendidas pela Casa Espírita, principalmente nos trabalhos filantrópicos, eles já são convidados para a tarefa da casa?
Já são. Ou ainda a gente está colocando condições para o trabalho. O Cristo não colocou nenhuma condição. Se não tinha a fé sincera, a dedicação. E não é diferente para nós em relação à doutrina espírita. É uma doutrina consoladora. E se nós mantermos em portas fechadas, nós estaremos sendo egoístas. São percepções que às vezes a gente não tem. Então eu reitero que acho muito interessante isso, para a gente pensar na hora que nós tivermos fazer uma divulgação da doutrina espírita. Primeiro, com aqueles que já têm um conhecimento. Segundo, que aquele não tem. Independente de como ele esteja agora, pelas escolhas que ele fez, eu vou fazer a minha parte. Apesar que Kardec, lá no que é Espiritismo, quando ele vai ter as suas conversas, naqueles diálogos que ele tem no que é Espiritismo, que é um livro onde tem também perguntas e respostas, um diálogo em vários momentos, com o padre, com o crítico, ele, no início dessa obra, ele fala que não está, em momento algum, preocupado com proselitismo, que é a procura, encher casa espírita, pelo contrário. Ele até prefere, segundo o Livro dos Médiuns, que sejam grupos menores, coesos, coerentes e homogêneos em pensamento. Que para o espírito o pensamento é tudo. Então, para a gente pensar um pouquinho, será que eu estou me doando para o outro? Aquele companheiro, será que ele não está doente? Será que eu não tenho doado um pouco de mim? Porque às vezes eu dou passe aqui na casa espírita, eu faço leitura do Evangelho na casa espírita, faço palestra, mas eu tenho um doente dentro da minha casa que eu abandonei. Eu deixei de lado, porque eu desisti dessa criatura. E a primeira divulgação que eu tenho que fazer é lá dentro de casa. Porque nós devemos ser centro espírita onde nós estivermos. Onde nós estivermos. E aí ele ainda continua. No outro item, mas nós vamos voltar. Coragem da fé. Existe um item do Evangelho que fala fé, mãe da esperança e da caridade. Não dá para fazer nada se nós não tivermos fé. Nem na divulgação da doutrina espírita, nem nas nossas práticas diárias. Se eu não tiver uma fé raciocinada, porque hoje nós temos condição aí disso, porque nós já estamos nos libertando da ignorância, principalmente da ignorância de sentimentos. Nós já temos condição. E a nossa fé é uma fé raciocinada. Quando eu vou orientar o outro, eu percebo a necessidade dele e sinto a necessidade dele. Por isso que, apesar de também, por ser uma fé raciocinada, ela deve passar pelos sentimentos, que é uma coisa que nós devemos trabalhar. Muitos de nós espíritas, provavelmente, encarnados na cidade de Franca, e isso não é pretensão nenhuma, pelo contrário, é responsabilidade, tivemos sim contato com a doutrina espírita na França. Provavelmente. Não é por acaso que Franca tem 100 casas espíritas e nós somos recebidos aqui de uma forma muito natural. Franca não teve muitos problemas na história. Não muitos. Teve sim, alguns no passado, mas não foram muitos. Mas nós temos casas centenárias. Daqui 10 anos nós teremos um monte de casa com 100 anos. Então, para a gente pensar um pouquinho da nossa responsabilidade para não falhar novamente, porque na outra oportunidade, talvez nós tenhamos sido muito duros, muito rígidos, com muita coisa. Claro que eu não estou dizendo que nós não devemos respeitar os princípios básicos da doutrina espírita. Casa espírita para estudar espiritismo e colocar em prática práticas ensinadas pela doutrina. Nosso objeto de estudo na casa espírita sempre vai ser o estudo. Nós não estamos aqui como principal objetivo curar corpos. Isso é consequência. Quando eu curo o espírito, quando eu educo o espírito, consequentemente isso vai refletir no corpo e ter consequências na sua vida social. Então nós não podemos esquecer desses princípios. Mas para a gente sempre estar lembrando, que nós podemos ser úteis em qualquer local. Será que eu tenho sido útil? Eu tenho falado muito de lar, de casa, porque às vezes a gente esquece. A gente vem no centro espírita todo dia, às vezes para fugir da casa, do lar. A gente foge às vezes. Vem no centro para fugir do marido, da esposa, das obrigações do lar. Temos que pensar nisso. Será que eu não estou fazendo? Eu tenho meus compromissos com o Evangelho no lar? São coisas para a gente estar pensando. Olha, 24º capítulo. Quanta coisa que nós aprendemos aqui. E se eu não estiver enganado,
Se a gente começar lá do prefácio até o final, até a última orientação do Evangelho, ele fala da nossa necessidade contínua de servir, de ser útil, 24 horas, incondicionalmente e desinteressado de tudo. Então eu vou fazer desinteressado, mesmo sabendo que isso terá um reflexo, que é na minha saúde física, na minha saúde mental, eu hoje que sou encarnado. Então, nós que somos espíritas conscientes, orientados, podemos dizer assim, nós podemos dizer que a ignorância não impera em nós em relação às questões espirituais. Nós já fomos despertados a isso. Por sinal, não é apenas uma lição do Evangelho que fala que nós somos exilados. Somos espíritos exilados. Então, conhecimento e facilidade de compreensão, isso nós temos. Nós falamos em outra oportunidade, nós tivemos aqui, quantas pessoas com 80, 70, 80 anos que nunca foram na escola, chega na casa espírita, ela ouve uma primeira passagem do Evangelho, ela assimila de uma facilidade, você fala, nossa, você pode convidá-la para falar, porque é um espírito velho, que já adquiriu esse conhecimento desde Platão, que passou aí por várias oportunidades, conviveu próximo ao judaísmo, e aí com Cristo e outros, que passaram pela nossa humanidade, que trouxeram a palavra de amor, de caridade. Então, para a gente pensar muito nisso. Então, a nossa responsabilidade na difusão da doutrina espírita é imensa. E, gente, olha, pelas orientações de Kardec na Revista Espírita, nós estamos atrasados, viu? Muito atrasados. A gente já precisava dar alguns saltos, mais saltos mesmo. Ter a coragem da fé. Ter coragem mesmo, eu sou espírita, sou reencarnacionista, não tem que ficar batendo boca com ninguém, que a proposta nunca foi essa. Mas eu demonstrar isso, até nos meus atos, quando uma criança está passando por uma dor, um familiar está passando por uma dor, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma oração. Porque eu acredito que nesse momento eu posso pedir auxílio dos anjos das guardas, dos mentores amigos, para aliviar momentaneamente aquela dor que seja física. Eu tenho que usar esses princípios da doutrina. De repente o outro está passando por um processo obsessivo, eu consegui perceber isso na fala dele. Olha, isso não é normal. Essa criatura convive comigo 20, 10, 30 anos. Ele nunca falou isso. Tem algo errado nesse comportamento. Será que não tem uma influência? Porque assim, para nós, gente, a doutrina ela tem que ser útil. Ela tem que ser útil. É a doutrina dos livros, segundo uma colega nossa fala do Movimento Espírita Francano. E nós temos que usar isso de verdade. Na hora que a gente vai para um embate, porque acontece na nossa vida diária com alguém, observar, opa, será que eu não estou sendo instrumento da espiritualidade? Será que aquela criatura não está doente? Nós temos esse discernimento. Isso quem faz conosco? A nossa fé raciocinada, que é despertada por meio do estudo e da prática diária do Evangelho. Porque nós seremos testados 24 horas, 24 horas. O dia que nós não formos testados, nós precisamos tomar cuidado. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e nesses testes nós temos a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa que vos consola. Então, eu fico, não sei vocês, mas pelo menos a mim, eu acredito que eu não estaria mais encarnado se eu não tivesse conhecimento que a doutrina espírita me dá. Porque os convites para ir para o mundo, para buscar o suicídio, para buscar as facilidades que o materialismo nos dá, é imenso, gente. Eu não sei vocês como é que está. Mas hoje a mídia nos convida 24 horas para você ficar 24 horas falando mal do governo, falando mal da vizinha, falando mal vivendo na sexualidade, preocupado no celular novo, no carro novo, viver do supérfluo. Então a doutrina, ela nos pede para revisar os ensinamentos do Cristo, porque Ele é o nosso modelo, onde nós queremos chegar, é guia, o caminho. E aí ele fala de bem-aventuranças. Aí no final ele vem falar assim, o último item, carregar sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Nós podemos estar no mundo sem pertencer a ele. Então, Jesus nos passa, a sua lição, pelo menos na minha visão, maior, é as bem-aventuranças, para que nós possamos tentar viver com elas, tornar-nos espíritos bem-aventurados. Segundo o livro dos Espíritos, espíritos bem-aventurados são aqueles que já não precisam passar por processo de reencarnação. Não é o nosso caso, nós vamos ter que nos esforçar muito ainda e passar por algumas encarnações. Mas nós só podemos começar. Nós não estamos falando aqui para que nós não tenhamos um carro novo, um celular novo, a câmera que está nos filmando agora, né, ter uma biblioteca boa, uma cadeira decente. Não estamos falando nada disso. Nós devemos ter sim, mas aproveitar isso para o bem. Se eu vou trocar meu carro, troque o carro mesmo. Tenha um melhor carro para chegar o mais rápido possível naquele que está passando necessidade, lá numa chácara, lá no final da Igaçaba. Agora. Entendeu? A gente tenha, porque se fosse a cavalo, como os nossos companheiros fizeram, é mais demorado para chegar lá, não é? Então nós podemos aproveitar toda essa oportunidade da mídia, da internet, dos meios de locomoção que nós temos para facilitar. Vocês acreditam que nós desenvolvemos a máquina de lavar roupa para sentar e ficar fazendo fofoca para os outros? Não. É para enquanto bater na máquina, enquanto a minha avó lavava roupa no córrego Ismael Alonso, há 70 anos atrás, hoje ela não faria isso mais. Ela poderia estar lendo um livro. Estaria se preparando para montar uma palestra enquanto a máquina de lavar roupa está lavando a roupa, secando e torcendo. Para à noite eu ser útil. Então, assim, a doutrina nos liberta dessa ignorância que às vezes a gente se mantém. É isso que o Cristo vem nos pedir, né? Tirai a candeia sobre o alqueire, né? Nós precisamos nos apresentar essa luz que nós já temos, porque nós temos, gente. A grande maioria aqui já frequenta essa casa já faz um tempo, nasceu nessa casa, né? Os que vieram visitar a casa hoje, nós já temos um pouquinho de conhecimento que, no mínimo, a gente consegue chegar no outro, dar um abraço sem falar nada e afagar. Pode contar comigo. Quantas pessoas têm se suicidado pela minha ociosidade? Quantas pessoas partiram para a droga porque eu nunca tive a disposição de ouvi-lo? Quantos suicídios acontecem, aborto, que nem existe uma discussão sobre aborto no país, né? Nós não temos nem que ficar brigando por causa disso. Eu tenho que viver essa realidade. Nós somos contra, em gênero e número e grau, sobre esse assunto. E aí nós temos que, olha, não, nós somos contra. Não tem desculpa, para nós a vida não começa na concepção. E olha lá, porque hoje nós já temos evangelização de gente grávida, de casal. Às vezes a gente tem casa espírita que está reunindo os dois jovens que vão casar para prepará-los para receber os espíritos. Então, isso é um assunto. Fora os outros. Né? Então, nós, muitas vezes, somos omissos. Precisamos, sim, nos manifestar. Não é não, sim é sim. Ah, mas eu... Não. Então, não se declare espírita. Não se declare espírita. Se você é a favor da liberação das drogas, do aborto, da prostituição, da viciação, dos vícios sociais, não se declara espírita. Ah, mas nós estamos falando de esforço. Não, mas nós estamos falando de esforço, mas nós estamos falando que não podemos divulgar. Se eu acredito que o aborto é importante, que deva fazer, não coloca rótulo de espírita não, porque fica complicado para você explicar depois. Peraí, você é espírita e é a favor do aborto? Eu nem sei porque que veio esse assunto agora. Acho que mandaram falar, não sei. Nem estava preparado, viu, gente? Falei, nem marquei nada de aborto. Mas assim, são coisas que às vezes a gente esquece, porque a divulgação da doutrina espírita é por meio de vários conceitos na sociedade. Ela é para vivência diária, na sociedade, dentro de casa, aonde nós estivermos. Eu não posso estar na fila do banco pensando mal de quem está lá na frente trabalhando porque está demorando. Porque eu sei que para o espírito, pensamento é tudo. Opa, pensei em atingir a fila toda. Contaminei o banco inteiro. Agora, se eu fizer uma prece,
Se eu levar o evangelho, a fila vai rapidinho. Faça o teste, viu, gente? Vai mesmo. Vai mesmo, porque os desencarnados menos felizes não querem que você aprenda o evangelho. Você ficar uma hora ali lendo o evangelho, você vai sair melhor daquele banco, sim, você pode ter certeza. Pelo menos bom dia para o guarda que está lá na porta, você vai falar. E agradecer, já é uma grande coisa. Então, essa percepção que nós temos do evangelho do Cristo é completamente diferente. É completamente diferente. Nós não precisamos ficar em praça pública divulgando o evangelho, mas sim viver, passar pela praça pública como um evangelista, que vive na minha conduta, na minha roupa, no cuidado que eu tenho com o meu corpo, porque eu habito e sou responsável por ele. Então são nos pequenos detalhes que nós fazemos essa divulgação, que somos candeia aonde nós estivermos. Por exemplo, se eu sou jovem, eu não colo mais na prova. Eu vou ter a nota que eu mereço. Porque os jovens não fazem isso, né? Os jovens espíritas. Parece, né? Porque eu acredito que eu devo estudar, eu sei que eu devo estudar. E que tudo é por merecimento, que se eu não receber por merecimento, amanhã terei que responder por isso. São coisas tão simples que às vezes a gente não pensa, né? Que são coisas do dia a dia. E a doutrina, estou reiterando várias vezes, é para o dia a dia. Não é para outra vida, é para essa. A outra é consequência dessa. E essa é resultado de parte da anterior e das outras. E hoje é a minha melhor encarnação. A melhor. Com certeza, na outra eu não tive contato com essa doutrina. Ou tive, não lembro. Mas com certeza nós tivemos contato com Cristo. Com certeza, gente. Em algum momento nós tivemos. Em algum momento nós passamos pela igreja. Seja ela qual for. E aí a nossa responsabilidade é imensa. E agora vamos encher esse conhecimento de sentimento. De sentimento mesmo. Nos dedicarmos ao outro. Atender o outro, nós falamos isso na área da saúde, com equidade. O que é equidade? É oferecer o outro de acordo com a necessidade dele. E não esperar que o outro ofereça o mesmo que eu ofereço. Às vezes eu nasci num lar espírita, casei com esposa espírita, com uma esposa espírita, meus filhos são evangelizados, mas a percepção de cada espírito é de uma forma. Não queira exigir do outro o que você já conquistou. Cada um percebe de uma forma. Temos que parar de ser imediatista também. Às vezes, o imediatismo interrompe um pouquinho, paralisa um pouco a nossa fé, porque a gente espera para ontem. E nós somos espíritos perfectíveis, um processo evolutivo imenso. Nós vamos caminhar muito ainda. E agora, o que você conseguir construir em você e conseguir ajudar o outro a construir também, o reflexo disso, essa semente que você está plantando agora, pode ser daqui 1, 2, 3 encarnações. Lembre-se, hoje é o melhor momento daquela criatura. E que nós possamos abrir a porta das nossas casas, no sentido de colocar a casa à disposição para servir. Às vezes o outro tem tanta limitação, e às vezes a gente impede ele de auxiliar no passe, auxiliar na distribuição da água, distribuição de um livro, a limpar a casa, e às vezes ele tem 30 minutos da vida dele para isso. É o que ele tem, não tem mais. Deixa ele fazer. Nós aprendemos isso na vida particular e depois vimos essa prática no Hospital Allan Kardec. O Hospital Allan Kardec, depois, eu falo isso porque eu tenho uma irmã esquizofrênica. O Hospital Allan Kardec, depois de um tempo, adotou, né, isso é uma orientação antiga, e devido à pressão da sociedade acabou demorando um pouco mais, adotou a prática do trabalho para as pessoas que possuem doença mental. Se as pessoas que possuem doença mental visível precisam do trabalho, imagina nós, gente, que somos doentes há séculos, né? Eles já se manifestam no corpo físico. Agora, nós ainda podemos parecer alguma coisa. Então, não vamos perder a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, dar a oportunidade para o outro. E nós, que às vezes estamos chegando quase no processo de desencarnar, isso a gente não sabe, porque a passagem está comprada para todos. Mas o horário, a hora, o dia, a gente não sabe. Então, vamos acelerar. Aí que eu tenho que ler mais, aí que eu tenho que participar mais do centro espírita, aí que eu tenho que participar de mais atividades, porque eu posso ser convidado antes do outro e aí logo voltar.
Nós temos exemplos próximos aqui, por sinal, é o nome da Mocidade Espírita, né? Da oportunidade que teve de espíritos que logo que desencarnaram já se comunicaram. A gente sabe disso, que isso é possível para aquele que tiver um passamento tranquilo. Então, pensando nisso, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Essa semana tem sido uma semana de aprendizado. Porque quando a gente é convidado para uma casa, a gente tem que estudar e rever alguns princípios, né, da doutrina. Mas será que eu estou colocando isso em prática? Será que eu tenho vivenciado isso? E aí você fala, nossa, eu preciso rever essas coisas. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, porque a gente já sempre aprende, a gente tem um carinho muito grande. A gente fecha os olhos e lembra de algumas situações que vivi aqui na Mocidade Espírita, porque eu estive no departamento de Mocidade Espírita da USE também, e a gente lembra com muito carinho, né, de saber, agora eu estou falando para o pessoal adulto como eu, e outrora a gente estava aqui com a Mocidade Espírita. Então, para mim é uma alegria imensa. Então, a gente fica muito feliz, lembrando sempre que nós vamos desencarnar. A única certeza que nós temos é que nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir. Isso aí, porque nós somos espíritos perfectivos. E a outra certeza é que logo, não precisa ser hoje, nós vamos desencarnar. Sendo assim, eu quero desejar mais uma vez para vocês um bom passamento, um bom desencarne, que vocês possam ter uma passagem tranquila e que nós possamos nos reencontrar ainda encarnados depois do bate-papo, mas depois também para voltar a trabalhar, estar junto e falar da alegria de conhecer esse Consolador. Porque é isso que nós precisamos, demonstrar que a doutrina espírita é um Consolador prometido, mas por meio da nossa alegria de viver, da nossa fala, da nossa conduta, do nosso afago, da nossa postura diária. Obrigado, gente, mais uma vez pela oportunidade e estou à disposição de vocês até eu estou de folga amanhã, depois, até 6 horas da manhã de domingo. Nós podemos ficar conversando até lá, se vocês quiserem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Obrigado, gente. Caros irmãos, vocês viram aí quem é o Jean. Jean é um moço que estudou Espiritismo desde jovem. Moço. Ele é bonzinho, né? Moço. E vocês veem aí que ele é estudioso da doutrina, divulgador da doutrina, e eu nem não falei para vocês verem quem é Jean. Jean é presidente da USE hoje, mas já foi do departamento da USE, já foi de uma porção de coisas. Então é uma pessoa preparada para trazer uma mensagem. Porque a mensagem que ele trouxe para nós hoje, nada mais é do que o estudo que ele fez, do que ele já foi e que ele está sendo, divulgando a doutrina. É um elemento espetacular, trabalhador na doutrina. Hoje ele desenvolve um encargo da direção da USE, presidente da USE, da qual nós trabalhamos juntos muitos anos lá, há uns 10 anos atrás, estivemos juntos. Então é um trabalhador da doutrina. Por isso é que eu acho que ele é um divulgador diferenciado de todos nós.